Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a gente para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e ainda em busca do alívio no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que tropeçou mais uma vez nesse final de semana, vinha de bons resultados, 2 vitórias seguidas no Mineirão, empate contra o líder Palmeiras fora de casa, mas parou na Chapecoense, parou no goleiro Danilo especialmente, até pênalti perdido teve, ficou no 0-0 no Mineirão e segue no sufoco, segue aí buscando a tranquilidade na fuga da zona de rebaixamento. O Cruzeiro está nesse momento até numa situação razoavelmente confortável, mas próximo da zona de rebaixamento. Tem jogo ainda para encerrar a rodada. Fluminense e São Paulo estão se enfrentando nesse momento em Edson Passos, Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro. O Fluminense vai vencendo o São Paulo por 1-0, resultado que é bom para o Cruzeiro, né? Já que falar em G6 virou utopia total. O Cruzeiro está nesse momento aí se preocupando basicamente em deixar o Z4 o mais distante possível. O São Paulo é concorrente, vai sendo derrotado 2 minutos e 40 do segundo tempo. Nesse momento o Fluminense acaba de finalizar uma cobrança de falta para fora. A gente vai acompanhando aqui e dando notícias para vocês. Além disso, a gente vai convidar você para participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa sua conta no Twitter, coloca no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem. Hashtag RádioGDG, vai aparecer o seu recadinho aqui pra gente. Você vai interagindo e ajudando a fazer esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Uma outra forma de participação com a gente pelo Twitter é pela hashtag EnqueteGDG. Você coloca hashtag EnqueteGDG, vão subir aí para você na sua timeline 6 questões. A gente está fazendo 6 perguntas para você deixar a sua opinião em relação ao momento do Cruzeiro. A primeira, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra a Chapecoense? A maioria, 52%, dando nota 7 até aqui. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra a Chapecoense? 53%, nota 4. Terceira pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o Palmeiras? 46% dizendo que não, que manteve o nível. 32% dizendo que regrediu. 20% viu alguma evolução pequena e 2% aí dizendo que evoluiu muito. Quarta pergunta, você ainda está preocupado com a situação do Cruzeiro no Brasileirão? 54% dizendo que muito, 33% que pouco, 10% dizendo que o Cruzeiro sai tranquilo dessa situação, 3% dizendo que não sabe. A quinta pergunta, se há um principal culpado pelo empate no jogo de ontem, 43% dizendo que sim, que foram os jogadores, 27% que o treinador, 16% a diretoria e 14% dizendo que tem vários culpados ou nenhum culpado. A sexta pergunta, sobre a mudança do Cruzeiro na promoção de ingressos, você acha certa? 40% dizendo que é contra a mudança na promoção, 33% dizendo que concorda plenamente, 19% que concorda, mas acha que foi na hora errada. Somando aí, até que, por incrível que pareça, a maioria está concordando, né? Sim, para concordo plenamente, e sim para que entende que a hora que foi errada. E 8% dizendo aí que tanto faz ou que não sabe. A outra forma de participar com a gente é pelo Guerreiro dos Gramados, né, no Facebook. Então você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados, deixa o seu recado logo abaixo do post aqui que a gente está fazendo agora, né, subiu já com o anúncio da rádio. Bruno Freitas Moura, Enoque Silva, Wesley Vinícius de Matos Aquino já curtindo aqui com a gente também. A gente vai deixando o nosso abraço. Quem for no perfil @G dos Gramados também tem o hashtag Moments do programa, reunindo tweets do programa com a enquete e também, claro, o link para ouvir, para você divulgar aí na sua timeline e ajudar a gente aqui também a chegar a mais gente, a qualificar o nosso debate com a participação de mais ouvintes. O Thiago Cruz está perguntando aqui se tem uma explicação para o Cruzeiro perder tantos gols, que é absurda a quantidade de finalizações para se fazer um gol. Já o Wesley Reis está com uma lista de reforços para o ano que vem, falando do William Potker, né, da Ponte Preta, o Renê do Sport, Thiago Neves, né, do Curitiba, né, o Thiago Neves e o Juninho do Curitiba, desculpa, são nomes para estar na pauta para o ano que vem, né, porque a gente acha
desses nomes. A gente vai falar daqui a pouco, Wesley, vamos falar agora mais do Cruzeiro e Chapecoense. Tem também, claro, destaque para Cruzeiro e Corinthians. A gente vai falar daqui a pouquinho também da preparação para o duelo que pode salvar o ano no Cruzeiro, colocando o Cruzeiro na semifinal. Mas acho que o fundamental é começar a entender essa pergunta do Thiago. O Cruzeiro está perdendo muitos gols, né? O Ábila, que tinha estreado, né, uma reta inicial fabulosa, marcando todos os jogos, tem um período agora de poucos gols, né? Um gol por 6 jogos, perdeu o pênalti ontem. O que está acontecendo que o Cruzeiro não consegue balançar as redes dos adversários? Vou passar essa pergunta para o Sidney Júnior, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, está aqui também na produção, na direção, auxiliando a gente aqui para o programa ir ao ar hoje. Quero te ouvir um pouco, Sidney. Primeiro, deixando meu boa noite, e quero te ouvir um pouco sobre por que o Cruzeiro tem tanta dificuldade para balançar a rede rival. Boa noite. Boa noite, ouvintes aí que está nos escutando. É uma honra, né, poder participar novamente do programa. Participei semana passada e tentando, né, te substituir, João. Mas aí acabou dando certo e é uma honra estar aqui novamente para poder falar sobre o clube. Pois é, João, igual o nosso aí comentou, né, sobre o Ábila, realmente parece que é mistura de afobação com preciosismo, né? Tem um momento ali que podia finalizar, né, mesmo que fosse de canhota, para poder antecipar, né, a movimentação do goleiro, e parece que fica querendo dar um toquezinho a mais e acaba desperdiçando, né? E tem gente, né, que não gosta de falar sobre sorte ou azar, né, no futebol, mas isso aí é inevitável. O jogo de ontem eu que foi mais a questão de azar mesmo, porque o time criou chances, foi mesmo, a gente tá repetindo a história que era com o Paulo Bento, né? Só que o time foi menos intenso. Chegou lá no ataque, algumas chances, teve 2 bolas na trave, né? Até o Lucas acertou um belo chute lá na trave direita do goleiro rival, e depois o Robinho, né, não conseguiu aproveitar o rebote. Teve uma chance, essa foi uma das chances claras, né? Teve o Ábila, queria ter chutado olhando para o goleiro, né? Esperando o goleiro escolher ou chutar a bola um pouco mais a meia altura, né? O jeito que ele chutou ali aumenta, né, a chance do rival defender. Mas voltando à questão do azar, é isso aí, João. O azar só não foi maior porque o time rival não conseguiu, né, encaixar um contra-ataque para poder abrir o placar, né, no Mineirão. Apesar de ter chegado algumas vezes lá, até que o Cruzeiro pôde acompanhar a partida, né. É o que consola, né, a atuação do time ontem, né. A parte defensiva deu uma melhorada, até eu achei que o Lucas deu uma melhorada, parece que o banco de reservas fez acordar para a vida um pouco, né. E o Edmar, o pessoal está criticando aí, na minha opinião foi bem, né. Na minha opinião, o jogador lateral, a primeira coisa que ele tem que fazer é defender, atacar e tal, isso aí é extra, né. E aqui no Brasil tem essa mania aí de lateral ser obrigado a lá na frente igual ponta toda hora cruzando, isso aí não dá certo. E falando em cruzamento, João, só pra, o Cruzeiro ontem vacilou demais, né, insistindo, né, em jogada aérea, porque o Chapecoense tinha hora que estava com 2 linhas de 5 ali, tudo congestionado na área, e toda a bola que era levantada era tirada pela defesa, que era bem mais alto que o nosso ataque, né. Mas no mais, resumindo, né, o que tem prejudicado a equipe é a desconfiança, né, e aí faz os jogadores tomarem decisão errada, né, na hora de finalizar, de dar aquele passe, né. Teve um contra-ataque, podia ter dado um toque pro companheiro, 2, né, eu acho que era o Robinho estava avançando, tinha 2 companheiros, um era o Ábila por baixo, tinha o outro que estava acompanhando por cima, e resolveu chutar e a defesa tirou, enfim. O Cruzeiro precisa, né, manter a calma, porque a gente está numa situação ruim, mas ao mesmo tempo uma situação confortável, né. Eu sou do tipo que prefiro ver o copo meio cheio. A gente está faltando só 7, podendo precisar menos que isso, né, para garantir a permanência. Então não tem por que ficar nervoso, né. Mesmo que tiver precisando de mais pontos, o nervosismo não ajuda em nada, né. Aí só manter a calma e a concentração, e para poder marcar os gols e acertar a jogada, João.
Sidney, eu acho que é interessante perceber algumas coisas, né? O Cruzeiro terminou a rodada, vai terminando pelo menos, a não ser que o São Paulo vire contra o Fluminense e 3 minutos segue 1-0 para o Fluminense. O torcedor do Sport, né, que venceu o Curitiba, venceu o Vitória, né, na noite de ontem, tá com 37 pontos, 1 ponto a menos, certamente tá olhando para a tabela e para a classificação de forma mais otimista hoje. Da mesma forma, o torcedor do Internacional, depois da vitória sobre o Flamengo, que tirou o Internacional da zona de rebaixamento, se o São Paulo, né, for derrotado, o Internacional ainda fica à frente do São Paulo, o São Paulo passa a ser o grande mais ameaçado. Esses torcedores todos que venceram no final de semana estão mais otimistas, mesmo não tendo no momento um retrospecto recente tão bom quanto do Cruzeiro, né? Vamos pensar o seguinte, olha, vamos colocar até o Figueirense, né? O Figueirense ainda com chance de ser rebaixado, de escapar também. Santa Cruz e América já estão carta fora do baralho, né? Se Santa Cruz e América chegarem na pontuação do Cruzeiro, é porque o Cruzeiro vai cair mesmo. O Sport, melhor, o Cruzeiro conseguiu 8 pontos nas últimas 4 rodadas, né? O Sport 4 pontos. O Curitiba também 4 pontos. O Internacional 9, né? O Internacional vem aí numa crescente nas últimas rodadas. O São Paulo 2, o Vitória 3, o Figueirense 1. Ou seja, só o Internacional tem um aproveitamento recente superior ao do Cruzeiro, né? Desses times que estão brigando ainda para não cair. Claro que o confronto, o enfrentamento direto contra o Vitória no final de semana coloca o Cruzeiro numa situação delicada, né? Porque o Cruzeiro vai ter que enfrentar o Vitória sem poder perder. O empate não é nem o pior dos mundos, né? Vencer seria fundamental aí após o tropeço contra a Chapecoense, mas não seria nem o pior dos mundos. Agora, o Cruzeiro tem ainda uma situação relativamente tranquila. Se a projeção é de 45 pontos, 7 pontos em 7 jogos, 33% de aproveitamento. O Cruzeiro tem nesse momento 41% no campeonato, mais de 50% no retorno. Tudo indica que o Cruzeiro alcança os 7 pontos que estão faltando com alguma tranquilidade. A questão é, se não vencer 3 seguidas, vai ficar para faltar 3 rodadas, faltar 2 rodadas, e aí essa ameaça segue um pouco mais de tempo e segue incomodando um pouco mais o torcedor. Agora, falando principalmente de atuação, né, eu concordo com o Sidney, até que tem um pouco de falar questão de sorte mesmo, né? Mas ontem o Cruzeiro acertou a trave, com uma finalização bacana do Lucas, o Ábila também, depois ainda perdeu o pênalti. O Cruzeiro teve chances, né, de poder vencer a partida. O Rafael foi mero espectador do jogo, ou seja, o Cruzeiro teve um pleno domínio do jogo, mais uma atuação consistente. O Cruzeiro não dá sinais de que vai passar dificuldade. E o que eu acho que é mais interessante falar sobre a evolução do Cruzeiro enquanto jogo coletivo, Sidney, é justamente a situação do Lucas. O Cruzeiro completou ontem 4 jogos sem sofrer gols. Nesses 4 jogos, 3 primeiros, o Ezequiel ocupou a lateral direita, né? Mas ao mesmo tempo o Léo assumiu um lugar na zaga, o Henrique e o Lucas Romero se consolidaram como uma dupla de volantes. A gente passa a ter um perfil, né, e outros companheiros mais coletivo. O Rafinha foi assumindo a titularidade também e auxiliando na marcação. O Cruzeiro passou a correr menos riscos. Eu acho que isso tudo contribuiu para que o Lucas tivesse também uma atuação mais segura, Sidney. Não é só a questão de avaliar individualmente o jogador. O Cruzeiro passa a ter uma evolução no padrão de jogo. Ainda é muito pouco tempo, o Mano não completou nem 3 meses de trabalho ainda há pouco tempo, mas passa a ter novamente uma estrutura de jogo, um padrão de jogo, que parece que caminha para que os jogadores que tiverem que entrar individualmente, como o caso do Lucas, possam render mais que tempos atrás, e que também, ao mesmo tempo, o Cruzeiro possa ter um padrão de jogo que permita ele escapar com alguma tranquilidade, né, Sidney? Com certeza, João. É brincadeira, né? Só você comentou aí, 3 meses do Mano Menezes e já tem gente pedindo a saída dele, né? Desse jeito aí, como diz o outro, é mais um gol da Alemanha, né? O torcedor parece que não aprende, né? Esse ano todo aí a gente teve, né, problema e o tempo todo, na minha opinião agora, né? Principalmente agora, nessa
semana, né, de cabeça mais fria, a gente vê que realmente Paulo Bento, o David foram os menos culpados, né, porque realmente era muito limitado. Mas voltando aí no jogo, né, você citou aí da entrada do Léo e do Manuel, né, eu gostaria aí de exaltar, né, e comentar o acerto, né, do Mano Menezes em ser coerente, de poder manter o Léo com o Bruno Rodrigo. Você pode me perguntar se o Léo é mais zagueiro que o Manuel. Opinião não é, mas futebol é coletivo, né? Você tem que encontrar aquela formação que encaixa. É a mesma coisa do Rafinha e o Arrascaeta, ou Arrascaeta com Sobe, sei lá, lá na frente. O Arrascaeta tem muito potencial, mas você vê o comprometimento ali do Rafinha. Teve um chutão, a bola foi lá na linha de fundo, lá do lado direito, e o Rafinha saiu do esquerdo correndo, conseguiu antecipar o zagueiro ainda, quer dizer, tá mostrando bastante metimento, né, raça, e no futebol o coletivo que manda, né, então o jogador pode ser bola, mas no futebol atual a tática vale muito, ainda mais no futebol brasileiro, né, que tá nivelado mais por baixo, né, e qualquer equipe que tem uma disciplina tática melhor acaba sobressaindo sobre as outras. Gostaria só mesmo de poder agradecer o Mano de ter acertado, né? Porque ele tem insistido em peças certas, mas em posições erradas, né? Igual o Cabo, primeiro volante, e o William jogando centralizado. Isso aí são dois erros, né? Que eu venho criticando, mas vamos ver uma hora aí o Mano acaba acertando, já começou a tirar o William, né, lá da área, né? Colocou ele mais recuado de segundo atacante ontem. Vai colocar no lado esquerdo, aí vai voltar a render e a torcida vai poder nessas cornetas todas aí que tá perseguindo o jogador, né? Que o jogador é bom, mas ele tem que jogar na posição para poder ser realmente bom, né? Bom e efetivo, João. Sem dúvida, mas ainda em relação ao trabalho do Mano, né, eu acho que tem um preciosismo aí, às vezes, na crítica, né, de não reconhecer ou avaliar determinadas coisas, né, por exemplo, a insistência do Mano com o William, com o Cabral, né, que foram jogadores importantes em 2015, jogadores que ele conheceu, que ele tem, portanto, razões para buscar reabilitar, né, isso também ficou muito claro que o Mano tem na cabeça, a questão de habilitar jogadores, né, no jogo de ida contra o Corinthians na Copa do Brasil mesmo, muita gente ficou chateada ali que ele botou o William jogando, que ele botou o Rafinha iniciando a partida e falou, ele foi de time misto, mas o Mano dizendo que não, ele precisava daquele jogo também para recuperar jogadores pro elenco, né, então também passa um pouco por isso, né, de tentar estabelecer aí opções para o time, e aí ele precisa dos jogadores que são reservas, né? O Cabral acabou perdendo a posição com o tempo que o Romero também, e com isso é natural que alguma insistência com alguns jogadores possam estar acontecendo. O Mano está buscando dar padrão ao time, tem conseguido isso, mas é claro que a gente tem uma preferência ou outra que às vezes acaba incomodando e faz a crítica, né? O Arrascaeta fora do time, por exemplo, é uma situação que incomoda. O Arrascaeta é o principal assistente do Cruzeiro ainda no campeonato, que a gente fica pensando, o Arrascaeta vai jogar, né? Mas a ideia de jogo do Mano nesse momento não envolve o Arrascaeta, e a ideia de jogo dele tem relativamente funcionado, né? Não foi suficiente para vencer a Chapecoense, mas foi para o Cruzeiro ter uma atuação estável, segura nos jogos, o próprio jogo contra a Chapecoense e também nos jogos contra o Grêmio, contra a Ponte Preta e, claro, aí um empate contra o Palmeiras. Em relação ainda Cruzeiro e Chapecoense, chama a atenção aqui, a gente está falando das opções que o Mano tem tomado ao longo das partidas, que a avaliação do primeiro tempo foi melhor do que a avaliação do segundo tempo do Cruzeiro, né? Ainda que boa parte das chances tenham sido no segundo tempo, a torcida ficou mais satisfeita com o Cruzeiro do primeiro tempo. Você explica isso como, Sidney? Seria resultado, por exemplo, de uma insatisfação com as substituições do Mano, ou de fato o Cruzeiro foi melhor mesmo no primeiro tempo, e no segundo tempo a derrota pareceu a vitória, melhor dizendo, pareceu o tempo todo mais longe? A gente acaba caindo naquele ditado, né? A primeira impressão fica, né? No primeiro tempo começou avassalador, né? Aquela movimentação lá, o time criou aquelas chances claríssimas,
E aí isso aí colaborou, né, pro torcedor ficar mais aliviado e ver com bons olhos, né, o primeiro tempo. E já no segundo tempo, você citou bem aí a questão das substituições, né, que a maioria tá falando que o Mano não sei o quê, mas substituição é aquela situação complicada, porque você depende do jogador entrar bem, né, e não é só o cara acertar a peça e acertar a posição, né, se põe o outro, isso não é uma receita de bolo. Tem vários fatores, né? E um deles é o cara entrar bem. Eu não sou muito fã dele, mas tem jogo que ele entra bem, mas tem jogo que ele entra mal. Mas isso tudo na direita, quer dizer, você tira um do direito e põe o outro na direita, tem tudo para render. Tem tudo para render, mas não é só trocar A por B e pronto. Tem vários fatores, né? Tem o jogo que está como indo, tem a peça que saiu, como pode interferir no rendimento da equipe, né? Igual o Henrique, né? A saída do Henrique é sempre uma saída péssima, né? O time, né? Cai de rendimento, mas no geral as substituições não deram efeito. E é isso aí que conta, né? O resultado, né? Você faz a substituição pensando em algo. Esse algo aí, na teoria, pode até dar certo, né? Na cabeça aí do Mano, da gente. Tem que entrar com fulano, porque fulano faz isso. Mas na prática é outra coisa. E se não deu certo a substituição, mesmo que o Mano troque jogador da mesma posição pela mesma posição, se não surtir efeito, aí acaba ficando como substituição. E a torcida também tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque igual o jogo de ontem exigiu paciência, né, da torcida. O time estava criando e não começa a aproveitar a chance, aí começa a bater aquela ansiedade, né? E isso aí acaba passando, né, também para os jogadores que precisam também manter a calma. Mas enfim, João, o Mano acabou errando assim também. Errando não, acabou errando, né, no final das contas, mas deu para entender as substituições, mas eu, por exemplo, faria substituições diferentes, né? Mas a gente tem que, né, o cara tá lá, tem que torcer para quem entrar bem, né? Não adianta a gente ficar cornetando substituição ou jogador que entra, né? Tem jogador aí que entra e o povo já começa a descabelar, fala, agora já era, não sei o quê. Todos nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, João. E acho que entender isso é fundamental para o grande compromisso o jogo de amanhã, né? Amanhã não, desculpa, é segunda-feira ainda. O jogo de quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians, 21h45 no Mineirão, venda de ingressos já acontecendo, torcida sinalizando que vai comparecer em bom número. O Cruzeiro que tem a desvantagem no marcador. O Corinthians venceu o duelo de ida por 2-1, o Cruzeiro tem a vantagem de vencer por 1-0. Né? 1-0, gol qualificado da Cruzeiro, 2-1 pênaltis, 3-2, 4-3, 5-4 já não serve ao Cruzeiro, são resultados que servem ao Corinthians. Vitória por 2 gols de diferença para cima da Cruzeiro, empate e, claro, as vitórias do Corinthians da Corinthians. O Cruzeiro tem, portanto, a missão de reverter esse desafio, né, contra o Corinthians nesse jogo de 180 minutos. Tá 2-1 pro Corinthians, o Cruzeiro tem um empate em 2-2, 3-3 é pênalti e 4-3, né, estando num resultado só, né, agregado, claro, já não serve pra gente. O Cruzeiro vai ter alguns desfalques, né, para essa partida, alguns já certos, né, como o Brian, como o Ezequiel e como o Elisson, que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes, né. O Cruzeiro vê ainda a possibilidade de não ter, né, o Ariel Cabral e o Henrique, que deixaram o jogo sentindo dores, e o Elber, que deixou o treino hoje também com dores, e vão todos ser reavaliados na terça e na quarta-feira para poder aí ver se vão poder participar da partida, né? Pensando nisso, né, o Cruzeiro vai ter aí, muito provavelmente, à exceção dos volantes aí, a mesma escalação que enfrentou a Chapecoense nesse final de semana, e a missão de vencer. Mas vamos pensar, Sidney, que Henrique não possa jogar, Cabral também fique fora. Provavelmente teremos aí Denilson
e Lucas Romero começando no meio campo. É uma combinação que te agrada para o Cruzeiro ter força para enfrentar o Corinthians? João, a ação a princípio agrada, né? Mas é aquela questão, o Denilson suficientemente para a gente poder ter uma avaliação melhor dele, né? A gente imagina que ele vai dar segurança ali no meio campo. No caso do Henrique e Cabral realmente não jogarem, eu entraria com esses dois, né? E até poderia testar, né? Acabar testando, né, uma formação diferente do que vem apresentando, né? E que eu já teria testado, que é com o Robinho mais recuado, né? E de terceiro volante mesmo. E é onde eu acho que ele rende melhor. Mas nesse caso aí, o que a gente tem é isso, né? O que a gente entende, com a maioria, acredito que entende que seja o melhor para o time com a ausência dos dois jogadores titulares. O Henrique titular e o Cabral fica ali alternando. Mas, enfim, o jogo de quarta-feira, você falou bem aí, a torcida já está sinalizando que vai marcar boa presença, né, no Mineirão. A torcida tem que fechar com o time, né? Tem que abraçar o time. Porque Copa do Brasil é outro campeonato, até mesmo os passados do próprio torneio já não vale mais nada. O importante é aqueles 90 minutos. O time é bastante irregular, né? Como a gente pode ver e acompanhar, mas a gente pode ter a sorte aí do time oscilar menos, né? Na Copa do Brasil, igual vem oscilando menos. Na Arena Corinthians, que foi o último jogo lá do torneio, o Cruzeiro oscilou pouco, né? Chance aí de marcar mais gols, mas no Mineirão aí o time tem que ser pelo menos regular ali. Se o Cruzeiro fizer o jogo que fez contra a Chapecoense no último domingo, né, a gente tem boa chance aí de vencer o Corinthians e acabar com esse retrospecto negativo recente que a gente tem contra o time paulista, né? Se não me engano, nos últimos 3 jogos do Cruzeiro e Corinthians no Mineirão foram 3 derrotas, né? Então, uma hora bem bacana aí da gente mudar esse cenário e poder avançar na Copa do Brasil, né? Não ainda, né? Muito longe, né? Ainda de falar em título, mas são 2 jogos a mais e um em cá pode dar uma renda maior para o clube e a gente pode ter a sorte, né, de chegar na final também, né, contra o adversário da outra chave, né? Parece que é o Palmeiras ou o Grêmio, né? Aí a gente pode aprontar aí na Copa do Brasil e quem conhece, né, a história aí do Cruzeiro, igual eu falei mais cedo, não pode duvidar do potencial, né, do nosso clube. O Cruzeiro já fez várias façanhas ao longo da história e conseguir mais nesse ano, não precisa nem ser a questão de título, mas de chegar entre os melhores ali, já está entre os melhores, mas chegar entre os 4 melhores, por exemplo, é uma coisa bem positiva, né? Dá uma confiança a mais pro elenco na disputa do brasileiro, e é isso aí, não pode abrir mão, né, da Copa do Brasil, não. Tem que entrar para ganhar e pensar jogo a jogo, João. Sim, sem dúvida, né? Aos 27 minutos, agora tem 30 minutos, o São Paulo marcou o gol de empate, Fluminense 1, São Paulo 1. São Paulo segue atrás do Cruzeiro na classificação, mas vai tirando um ponto aí, vai indo para 37 pontos, ficando na 15ª colocação, deixando o Internacional para trás na 16ª colocação e ficando a 1 ponto do Cruzeiro com esse empate provisório São Paulo. Já o Fluminense vai caindo aí para 8ª colocação, né, em função aí do declínio, né, desse empate, sendo ultrapassado, por exemplo, pelo Corinthians, que vai indo para o 7º lugar, nosso próximo adversário na Copa do Brasil. O Corinthians que tem 2 vitórias seguidas, né, chama atenção, viu? Nossa, o Corinthians venceu 2 jogos seguidos, vive boa fase, venceu América e Santa Cruz. A tabela reservou para o Corinthians esses jogos em sequência, encerrando aí uma grande de jogos sem vencer no Brasileirão. Eram 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas e um empate antes disso. O São Paulo acabou de acertar a bola na trave ainda. Tá ficando difícil aqui, porque o São Paulo tá dando pressão no Fluminense nessa reta final de jogo. Vamos secar aqui, porque o Cruzeiro precisa de pelo menos um empate do Fluminense aí, mas claro, a vitória, todo ponto pode fazer diferença nessa disputa ingrata
na parte de baixo, né, da classificação. O Corinthians, então, volta a vencer, mas venceu o Santa Cruz com alguma dificuldade, 4-2, né, num duelo bastante apertado no Recife, e o América com alguma tranquilidade aí, 2-0 nesse final de semana. Mas o América perdeu os últimos 4 jogos, o Santa Cruz perdeu os últimos 5 jogos. Né? A realidade desses confrontos, o Corinthians não vive, portanto, uma boa fase, né? Mas ganhou motivação em função de 2 vitórias aí que recolocaram o Corinthians na briga pelo G6, né? E a disputa pela vaga da Libertadores via Campeonato Brasileiro. Diante disso, vou até pegar a palavra do Wander Araújo aqui, nosso companheiro de Guerreiro dos Gramados, participando pelo Twitter, deixando seu boa noite, parabéns pra gente pelo programa, e ele tá perguntando que, ou melhor, acho que é uma afirmação, né? E ele quer saber se a gente concorda. Ele já acha que o Cruzeiro precisa de apoio nessa reta final de Brasileiro e de Copa do Brasil, se a gente concorda. Eu vejo muita gente, que o Cruzeiro precisa de apoio, eu acho que o torcedor sempre vai reconhecer isso. Mas eu vi muita gente dizendo que a ameaça no Brasileirão preocupa, que é necessário priorizar o Brasileirão. Muita gente que fala que vai torcer aí, eventualmente, pro Cruzeiro tropeçar e esquecer a Copa do Brasil para concentrar forças. Você acha que é isso? Como é que o torcedor deve olhar para esse jogo na quarta-feira? Na esperança de seguir na briga pelo pentacampeonato ou torcendo, por mais contraditório que possa ser, para o Cruzeiro ser eliminado para poder ter foco no Brasileirão, Cid? Pô, eu acho... Ô, João, eu te falar uma coisa. Eu acho que não é um torcedor que fica torcendo contra o time. Torce contra o próprio time, velho. Isso aí você pode... torcer pro rival, é brincadeira, né? Você torcer contra o próprio time. Se a gente que é torcedor torce contra o próprio time, quem que vai torcer, né? Fica complicado isso aí. Até entendo, né, a questão aí do desgaste, né? É bom sair que diminui o desgaste, mas isso aí não pode ser levado a sério, não. A gente tem que entrar sempre para ganhar, não tem essa de ficar entregando. E o que mais atenção, João, alguns, né, eu não tenho os nomes, não lembro de pessoa, mas eu lembro bastante que a gente no começo do ano, né, tinha aquela discussão, Copa do Brasil e Sul-Americana, né, qual dos dois vai disputar e tal. A gente teve vários debates aí para poder, o que a torcida prefere, um ou outro, os dois, tentar disputar os dois, né, que foi uma opção, né, que a gente tinha feito na época lá. E uma atenção o pessoal, né, que era contra forçar a saída do Brasil, falando não, que o Cruzeiro tem que valorizar, né, o torneio que sempre disputou, que é o maior campeão, né, e tem que tentar ganhar a Copa do Brasil para ser penta, etc, e que a Sul-Americana tem valor. Aí beleza, aí chega agora e já muda a opinião, tem que perder, que não sei o que, focar no brasileiro. Opinião não interfere na outra. O time desclassificar da Copa do Brasil não garante a permanência na Série A, e o time avançar também não prejudica o outro lado. Uma coisa não leva a outra. O time pode muito bem, o Cruzeiro tem time, né, para poder vencer o Corinthians, né? Não estou falando que vai ser fácil, mas tem time para poder vencer o Corinthians. Teve time para vencer o Palmeiras, teve time para vencer o Flamengo, mas detalhes ali, aqueles lances, né, que os jogadores não souberam aproveitar e não venceu. Por detalhes não venceu, mas tem time para frente, né? Você vê aí no Brasileiro, dos 3 primeiros, venceu o terceiro em casa e tal, e venceu o líder uma vez e empatou fora, quer dizer, não perdeu pro líder, empatou aliás, perdeu, mas pôde ganhar do vice-líder. Quer dizer, o Cruzeiro tá um time irregular, mas tá um time competitivo. E na Copa do Brasil, a questão da competitividade conta bastante. E é onde eu acho que o Cruzeiro possa contar aí no torneio mata-mata. Então, resumindo, né, sou totalmente contra torcer para o Cruzeiro tropeçar, entregar, tanto para se poupar ou para prejudicar qualquer tipo de rival. O Cruzeiro tem que entrar para ganhar sempre, independente de qualquer coisa. E é isso aí, João. Sou totalmente contra forçar a saída na Copa do Brasil. Estou de acordo com você, Sidney. 36 minutos em Edson. Passa não é boa, né? Gol do Rodrigo Caio, São Paulo virou
a partida contra o Fluminense. O São Paulo que ainda enfrenta América e Santa Cruz na reta final, né? Então o São Paulo tá ali brigando também, mas tem uma tabela bem interessante para eles, para poder escapar aí do rebaixamento, né? E com essa vitória parcial sobre o Fluminense, vai assumindo a 12ª colocação, deixando o Cruzeiro para trás, né? E o Cruzeiro cai para 13º lugar e fica um pouco mais ameaçado. Não é o resultado ideal, a gente segue aqui acompanhando a partida na torcida pro Fluminense aí, mas tá difícil, hoje a gente falou isso, não adiantou muita coisa, o Fluminense foi e sofreu o gol. Diga, Sidney. Não, pior de tudo que essa vitória é fora, né? Aí isso aí acaba dando uma confiança maior pro time, né? Eu tava vendo as reportagens, né? Citando aí jogador tudo sem confiança, tá aquele clima ruim que o Cruzeiro, aliás, com um clima pior do que o Cruzeiro tava, né? Na época aí que tava em penúltimo, etc. E essa vitória é péssima, né? Porque vai dar confiança pra eles, né? Confiança que eles estão precisando. Sem dúvida. A galera tem que secar melhor aí. Pro São Paulo, se essa vitória se confirmar, de fato é uma energia muito forte para essa reversão, né? O São Paulo que na próxima rodada enfrenta a Ponte Preta no Morumbi, né? Não é um jogo dos mais fáceis, né? Mas também não é um dos mais difíceis. Jogando em casa, e a Ponte vem de 2 vitórias, mas o São Paulo jogando em casa e com embalo pode aí conseguir aliviar um pouco mais a sua situação pro Cruzeiro. Péssimo resultado até aqui, esse resultado, né, de São Paulo 2, Fluminense 1, com 38 minutos do segundo tempo. O Maior de Minas aqui tá mandando pra gente no Twitter uma série de recados mostrando principalmente a insatisfação, né, com o trabalho da diretoria do Cruzeiro, né? Ele diz que a diretoria acorda e passa o cargo a quem tem competência e humildade para gerir o futebol, ou 2017 vai ser difícil de novo. Eu acho que ou o Gilvan não faz como em 2016 e 2015 e se aventura a interferir no futebol e deixa quem sabe trabalhar, ou a gente vai ter um 2017 complicado, né? Lembrando o cheque, né, não tinha dinheiro no início do ano, dos pitacos de reintegrar Riascos, de trazer Rafael Silva. Gilvan já deu provas cabais que não entende nada, né? E tudo aí que ele precisa. Enfim, a diretoria mostrou no meio do ano, em compensação, que soube qualificar o elenco, né? Mas o Gilvan tem que ser excluído desse processo aí, não é um lugar dele de fato gerenciar o futebol. Ele está dizendo que tem que apoiar ainda o Cruzeiro, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, mas as cobranças têm que ser feitas, que o Gilvan, para ele, é muito fraco para ser presidente, e que, além da diretoria ser muito fraca, mais fraco ainda o departamento de marketing do clube. Pro final, ele manda uma pergunta, Sidney, né? Se a gente acha quem que devia ser o time titular do Cruzeiro pra gente, e se a gente acha que se o Mano vai conseguir acertar o time com pré-temporada. Olha, meu time titular seria o time do Mano. Assim, talvez o Arrascaeta no lugar do Rafinha, né? Mas eu vejo o Rafinha atuando bem. Não acho que o Mano tem feito nenhuma opção maluca, nenhuma opção que não se justifique. E sobre acertar o time, né, na pré-temporada, depende também de quem chega, né? O Cruzeiro tem aí alguns setores mais vulneráveis, né, como as laterais. Embora eu goste do futebol do Edmar, eu acho que com um time mais certinho, talvez o Lucas ou o Ezequiel possam crescer de produção, mas é um setor que falta experiência, que falta diferencial. Tem o Maicon livre no mercado, por exemplo, o Cruzeiro deu mole aí de não trazer agora pro final do campeonato. Quem sabe a gente chega no ano que vem, mas o Cruzeiro vai precisar de reforços, né? E isso vai ser crucial pro Mano poder acertar o time na pré-temporada. Acho que condição ele já mostrou, tanto com o trabalho desse ano quanto do ano passado, que ele tem condição de montar um bom time, né? Mas o Cruzeiro vai precisar principalmente de reforços e de investimento para qualificar o elenco, não para trocar as peças como fez esse ano, inclusive piorando o elenco no início do ano, mas trazer reforços de qualidade, pontuais, né, já que o elenco foi mais qualificado no meio do ano. Não acho que precisa mandar todo mundo embora, que precisa mudar tudo, mas o Cruzeiro ele vai precisar para o ano que vem, sem sombra de dúvida, de um ajuste ou outro ainda para qualificar esse elenco, né, Cid? Com certeza, João. O Cruzeiro tem que, o Gilvan, né, principalmente, tem que ficar focado só em ser presidente e, como você falou aí, entende um pouquinho do futebol, poder administrar, né? E agora eu só queria abrir isso, João, na participação aí desse Maior de Minas aí, sobre a questão que ele citou aí do marketing, né, do clube. Teve aí o imbróglio, né,
do diretor aí do Cruzeiro, né, citando a questão aí da promoção dos ingressos e a questão aí do marketing, né, aí misturou tudo, só para deixar claro aí, não é defender nem, mas no negócio é uma empresa e cada empresa tem um departamento e que eu sei, um não pode, né, não sei se tiver alguma carta branca para ficar interferindo em outro departamento, né. E eu sou contra a opinião aí do Maior de Minas, porque igual o marketing tem feito várias ações, né? Não estou falando que está acertando tudo, que está tudo excelente, está muito bom, né? Tem as ações aí, igual, por exemplo, uma coisa que eu estou gostando bastante é a questão aí do Raul Plasma, né? Presente próximo da torcida, a Taça Brasil, questão que fica o troféu lá na esplanada, né? Que torcedor pode ir lá tirar foto com o Raul, o Procópio, esse último jogo que teve Natal, quer dizer, os ídolos, né, que conquistaram, fizeram aquela façanha, né, de ganhar do Santos, e o torcedor pode se aproximar, né, deles, aproximar da Taça Brasil, que abriu, né, que fez o Cruzeiro ser conhecido nacionalmente. Então, o marketing tem acertado, né, em algumas ações. Assim como qualquer outra área do Cruzeiro tem muito a melhorar, mas falar que o departamento é fraco, aí eu sou obrigado a discordar. Já agora a questão aí do time titular, o que eu faria de diferente do Mano, a princípio, a primeira coisa era tirar o Lucas, né? Apesar de ter feito boa partida ontem, né? Por mim o Ezequiel seria titular, né? Não estou falando que ele acaba sendo melhor porque está jogando melhor. A gente realmente precisa de um reforço ali na lateral, principalmente a direita. A esquerda, já vinha falando já desde o ano passado, né, inclusive com o Fabrício, e na minha opinião é um jogador, né, apesar de ser expulso muitas vezes e tal, mas num time que tem um sistema defensivo que não está encaixado, qualquer um, eu falei na época, qualquer um que entrar ali vai ser crucificado e vai apanhar ali naquele lado. E dito e feito, né, tá aí o Timar, que tá muito lateral, na minha opinião, né, defensivamente ele tá bem, e aí tá entrando qualquer um, pode ver, qualquer um que entra ali, o torcedor parece que tá perseguindo qualquer um que entra ali, e aí eu volto aí na questão da paciência, né, que a gente tem que ter paciência com nossos jogadores que às vezes ele faz boa partida e a gente fica criando muita expectativa, né? Achando que o jogador tem que fazer igual o craque. Marcelo, por exemplo, tem que igual o craque. Não é assim. O jogador, igual eu falei, lateral, a primeira coisa é defender. Ele tá ali, não tá prejudicando a equipe diretamente, não tá comprometendo, então tá fazendo o básico. E, igual comentei no último programa, o jogador que faz o básico ali no Cruzeiro já tá sendo suficiente para poder manter a regularidade e fazer o time funcionar ali. Então, a questão aí do time titular, a princípio, a primeira mudança que eu faria era essa na lateral direita, né? Então aí depois a gente vai, né, na questão das substituições, né? O Cabral jamais entraria ali como o primeiro volante ou segundo. Na minha opinião, disputa com o Robinho, o William. Na minha opinião, é só pelos lados. Aí depois a gente pode, né, discutir com mais calma aí a questão jogador por jogador, posição, né, tem a questão do Arrascaeta e Rafinha, né, a gente comentou mais cedo aí do comprometimento tático, enfim, mas a princípio, resumindo, né, a princípio o meu time seria o mesmo do Mano. É isso aí, Sidney, eu vou ler aqui o Wesley Reis, tá nervoso com a nossa opinião aqui, Sidney, falando que a gente é louco, que o time é um lixo, que não vence em casa, e pra que força total na Copa do Brasil, que o time tá caindo no Campeonato Brasileiro, manda palavrão, chama a gente de puxa-saco. Olha, Wesley, acho que é importante lembrar o seguinte, o Cruzeiro está nesse momento na 13ª colocação, só caem os 4 últimos, então nesse momento o Cruzeiro não está caindo, né? Além disso, o aproveitamento do Cruzeiro no retorno, o Cruzeiro é o 6º colocado do retorno, né, nesse momento também. O aproveitamento com o Mano Menezes é de 55%, o aproveitamento atual é de 40,9%. Se o Cruzeiro tiver 50% dos pontos até o final do campeonato, ele vai fazer 49 pontos.
né? Ou seja, se o Cruzeiro mantiver o aproveitamento atual com o Mano Menezes, ele escapa. Então, a perspectiva não é a avaliação da qualidade do elenco, a perspectiva é matemática, é fazer conta, né? Fazendo conta nesse momento, o Cruzeiro não tem a corda no pescoço. Ameaçado? É evidente, né? Até o Chapecoense com 42 pontos aqui tá ameaçada ainda. Se ela não vence os jogos, né, e ela entra numa série de derrotas, aí ela pode ser rebaixada. Matematicamente o Cruzeiro não está garantido, mais que isso, ele está próximo da zona, 3 pontos, tem chance matemática numa combinação de resultado improvável, mas tem de voltar à zona de rebaixamento na próxima rodada. Como isso pode acontecer? Ser derrotado pelo Vitória, o Vitória passa o Cruzeiro, mas aí o Sport precisa vencer o Palmeiras em São Paulo, empatar não adianta, o Sport tem que vencer o Palmeiras em São Paulo, o Curitiba derrotar o Fluminense e o Internacional ganhar do Grêmio na Arena do Grêmio, para o Cruzeiro entrar no rebaixamento na próxima rodada. Então, mesmo na próxima rodada, o Cruzeiro está pouco ameaçado. Abrir mão de um pentacampeonato não vejo sentido, né? Recentemente, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado em 2012. Né? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2013 e foi salvo pelo STJD. Né, porque escalou irregularmente o André Santos, só que a Portuguesa foi lá e escalou também, e aí o Flamengo escapou. Então, a gente está falando de uma combinação que é possível. Ah, você quer que o Cruzeiro caia e seja rebaixado? Não é isso. O que eu estou dizendo é que são duas competições independentes. E se o Cruzeiro tem condições de enfrentar o Corinthians, me parece, pela tradição, pelo tamanho da camisa e mesmo pela situação atual do campeonato, o Cruzeiro não tem que abrir mão disso não. Inclusive porque para evoluir dentro da competição, para evoluir no Brasileirão, só vai fazer isso jogando. O trabalho do Mano começou agora. Então, só vai haver evolução com sequência. O time não mostra sinal de desgaste. Quem tiver desgastado, faz exame. Né? Não joga. Aí não tem que jogar. E se for Brasileirão, também não tem que jogar. Porque não pode perder ninguém nessa reta final. Todo mundo é importante agora. Mas, na quarta-feira, o Cruzeiro tem que pensar em vitória e em classificação nesse dia. Com certeza, João. Eu já ia falar, você citou aí, né, essa questão por último aí, só igual o time lixo, né, eu acho bem importante comentar focado, né, com todo respeito, mas esse time lixo aí, quase os dois primeiros colocados recentemente. Esse time lixo aí tá jogando futebol melhor que muita gente que tá lá na frente, e os líderes. Então a gente, essa questão de falar que time é lixo por causa da posição é muito, como diz o outro, muito 7-1, né? Ficar só preso no resultado. Aí, então, já que é para ficar preso no resultado, então, com o David, né, que tinha excelentes, né? Se fosse, então a gente não pode ficar no resultado, só nos números. A gente tem que ver como o time está jogando, a gente tem que olhar para a grama do vizinho. Por exemplo, não tem jogado quase nada. O Santos está lá disputando o G3, jogando quase nada. Esse campeonato está nivelado por baixo, ao contrário dos outros anos aí que os comentaristas esportivos falavam, né, que o campeonato está nivelado por baixo. Esse ano, se aquele ano estava em 2013, 2014 estava nivelado por baixo, esse ano está então no fundo do poço, porque as atuações dos times em geral estão muito ruins. Eu estou falando que o Cruzeiro está sendo o melhor time do momento, mas está sendo muito competitivo. Aí a gente volta na análise aí do jogo contra a Chapecoense, né? O time não ganhou por quê? Né? Faltou eficiência do ataque, né? Aí volta também lá na questão do Paulo Bento, o time atacava muito e tal. Tem volume de jogo, o time está competitivo, está consistente, mas a gente não pode ficar preso só no resultado. Claro que o volume de jogo não vai salvar ninguém, mas falar que o time é lixo, que caiu, que tá tudo perdido, eu acho muito exagero, né? A gente tem que, igual eu já falei aí, a gente tem que tentar manter a cabeça fria e tentar ver o copo meio cheio, né? Igual o João falou bem aí do aproveitamento atual, se a gente mantiver aí, vai até 49, a gente precisa só de 7 pontos, 33% aí dos pontos restantes, talvez precisando de menos ainda, né? Porque, na minha opinião, já salva esse ano. Então, quer dizer, a gente tem que manter aí de calma, né? Não adianta a gente falar time lixo, etc. Time lixo, aí você olha pro lado aí, vê o Santa Cruz, vê até time de cima aí, cotado aí melhor que o nosso e tá jogando muito mal. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma.
Aí a gente já convoca aí de novo a torcida, né? A gente tem que fechar com o clube. Se não é a gente que apoia o clube, quem que vai apoiar o clube, né? A gente não pode abandonar o clube. O time é limitado, sim, não tá a mil maravilhas, também não tá esse show de horrores, não. Então a gente tem que manter um pouquinho aí o pé no chão, né? Tanto positivamente como negativamente, a gente tem que ter um pouquinho de calma e não poder ficar aí criticando, assim, chamar time de lixo, etc. Porque eu acho muito exagerado falar que o time é lixo do jeito que o time tá jogando. Vai, João. É isso aí, Cid. O Wesley tá falando a gente abraçar o capeta agora, vir pra chorar, não pensar em números, ok, estamos bem, ganhamos em casa, tá tudo certo. Não sei se não pensar em número, acho que é o número que decide no final quem cai e quem não cai. Os 4 pontuarem menos que vão cair. Então acho que a conta é natural nesse momento. O Maior de Minas tá dizendo aqui, perguntando, né? Tem gente criticando apoiar o time agora nessa fase difícil. Será que esses críticos vão apoiar na Série B ou se vão abandonar? O Cruzeiro não vai cair. Né? Não tem essa perspectiva, mas é claro aí que o que resta à torcida nesse momento não vai contratar ninguém agora, mudar técnico não vai adiantar nada, ou seja, o que resta é apoiar, não me parece que fazer pressão contrária vai adiantar muita coisa. O Internacional reagiu nas últimas rodadas muito em função do apoio da torcida, né? Acho que isso acaba auxiliando também em alguns momentos, e o momento é um pouco disso. Né, o Cruzeiro pode encontrar na quarta-feira uma nova motivação, um novo gás para poder ir para a Bahia e superar o Vitória em busca da tranquilidade. O Wesley está dizendo que colocaria o Gino no lugar do Henrique, chamando o Gino de mito ainda, e que o Gino vai fazer o gol da classificação. Isso que é otimismo. E está falando ainda se o Alisson já parar de beber caco de vidro para parar de machucar, né, e pedindo pro Mike também melhorar aí, falando um monte de besteira aqui, o Wesley. Eu vou agora passar pelas notícias do especializado do Cruzeiro, né? Mais de 25 mil ingressos já estão vendidos, garantidos pelo menos, né, para a partida contra o Corinthians dessa quarta-feira. Confirmados 25.183 torcedores. A venda continua, né, pelo site do Sócio Futebol, com ingressos a partir de R$20 e nas bilheterias do ginásio do Barro Preto e no Mineirão. Na terça-feira, né, hoje, né, amanhã pela manhã, já vai estar disponível a retirada de ingressos para crianças menores de 12 anos dentro da lei da gratuidade. Lembrando que tem o Sócio Kids atualmente por R$12, você anexa o seu filho ao seu plano de sócio torcedor e não precisa buscar a gratuidade na fila, né? Então, a gratuidade que sempre vale um dia antes do jogo, né? Quem não é sócio ou quem não tem o Sócio Kids, melhor dizendo, pode amanhã garantir nas bilheterias a entrada para o seu filho, né? Para poder o seu filho, para a criança que for lhe acompanhar. O sócio cativo vai à bilheteria e troca seu acesso por ingresso no setor vermelho, no portão O Cruzeiro sempre e acompanha o sócio cativo R$30, o Papa-Fila R$54, sócio time do povo e o não sócio R$60, o valor do ingresso mais barato, né, no portão vermelho a partir de amanhã. A gente tem ainda... lembrando que as crianças têm a toquinha azul, né? Durante os jogos do Cruzeiro são realizadas atividades especiais para os cruzeirenses mirins no setor vermelho inferior. Além disso, os mascotes Raposão e Apozinho marcam presença para alegrar os pequenos. A venda de ingressos na bilheteria também acontece, né? Já está acontecendo no ginásio do Barro Preto de 9 às 17, na bilheteria sul do Mineirão também de 9 às 17. Na quarta-feira, ginásio do Barro Preto de 9 às 15 horas, na bilheteria sul do Mineirão, de 10 até os 10 minutos do segundo tempo, assim como na bilheteria norte do Mineirão. Torcida visitante só na quarta-feira, de 19h45 até os 10 minutos do segundo tempo, também na bilheteria norte do Mineirão. O Cruzeiro Sub-16 venceu o Rubro Negro por 7-0 na Copa União, né? O Cruzeiro vem buscando a reação na competição, na busca pelo título do retorno, né, buscando as condições de disputar o título. O Cruzeiro venceu os 2 jogos do retorno. No primeiro turno, o Cruzeiro não foi muito bem. Os gols cruzeirenses foram marcados por Vinícius 2 vezes, Pedro Venac, Eric, Juandre, David e Diego. A próxima partida é no dia 24 de outubro, próxima segunda-feira, contra o CBF Contagem, na busca pelo título da competição da Copa União. Jogadores cruzeirenses, né, 3 atletas da nossa base participaram da conquista do quadrangular de seleções sul-americanas no Chile, né, a seleção brasileira sub-20.
O lateral direito Vitor Alexander, o zagueiro Murilo Cerqueira e o meia Vander participaram do torneio, né? Vitor Alexander e Vander foram convocados pela primeira vez e já Vitor Alexander, vinha sendo convocado desde a seleção sub-17 e vai construindo uma trajetória nas seleções de base. O Atletismo Celeste, com mais um fim de semana de vitórias. Na 20ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, o clube teve 3 atletas no pódio, né? No Nordeste, a equipe comandada por Alexandre Minardi conseguiu ainda vitórias expressivas em Natal, Fortaleza, Campina Grande e Garanhuns. No interior de São Paulo, o Cruzeiro brilhou no lugar mais alto do pódio, em São José do Pinhal. A gente tem ainda destaque para o Sada Cruzeiro, que estreia nessa terça-feira no Mundial Interclubes de Vôlei, mais uma vez disputado em Betim. O Sada Cruzeiro faz sua estreia nessa terça-feira, transmissão do Sport TV e da ESPN às 19h30 contra o Chai Chun Bank, que é de Taiwan, né, e atual campeão asiático. Os cruzeirenses podem participar ainda de visita VIP à Toca 2 em novembro. A ação para o sócio do futebol, né, você pode encontrar na cruzeiroesportetour.com.br. Tem, né, para visitar a Toca da Raposa com o valor de R$ 115, para não sócios R$ 135. A gente tem destaques ainda do futebol, né? O Lucas Romero, suspenso, não enfrenta o Vitória no próximo final de semana, né? E o Alisson homenageado por completar 100 jogos na partida contra a Chapecoense. Sidney, vou passar a bola para você se despedir, depois eu vou passar pro resultado das enquetes também e dar o meu recado final, mas antes, agradeço você mais uma vez pela participação, por todo o trabalho, disposição, tá aí se virando todo nos bastidores pro programa e ao ar também. Sempre um prazer, meu caro, obrigado pela competência no debate e na produção e direção do programa. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aí pro Paulo Costa e boa noite para toda a Chinasa. Valeu, João, pelas palavras. Valeu aí, torcida, que mandou os comentários aí, usando a hashtag RádioGDG e que votou aí nas enquetes que a gente colocou aí no ar durante o dia no Twitter. Comentários do torcedor, né, que marketing tá ruim, não sei o quê. Ontem, né, teve uma ação do Cruzeiro com o Filhinho, né, jogaram no gramado, no intervalo, com as crianças, né, aí aproveitou das crianças e o Mundial de Vôlei que está aí essa semana e unificar a ação e ao mesmo tempo que né, as crianças, a prática do esporte, está divulgando o Mundial que o Cruzeiro vai disputar aí, vai tentar o tricampeonato, né, o Cruzeiro que, na minha opinião, né, e acredito que de todos, né, o melhor time brasileiro de todos os tempos, né, de vôlei. Agora, quanto ao futebol, né, me surpreende, né, o Alisson chegar aos 100 jogos, porque ele... Não, tô brincando, chega de corneta. Eu tô confiante aí, né, pro jogo contra o Corinthians. Na minha opinião, o time tem tudo, né, para vencer. Basta ser eficiente, né, aí insisto nessa tecla aí da eficiência, porque o time já tá jogando futebol que dá para competir de igual para igual com qualquer equipe do país. Mas a gente está esbarrando, já não é de hoje, né, na questão da eficiência, né, aí o time tem que... Né, vai começar o jogo perdendo de 1-0, mas fez um gol, tem que ficar tranquilo, aliás, tem que ficar tranquilo sempre, né, mas aí faz um gol, mantém o ritmo, dá para ganhar do Corinthians até com folga, mas tem que manter a atenção atrás também, né, a gente torce aí pro Henrique estar à disposição, né, porque ele, na minha opinião, é peça fundamental ali no meio campo do Cruzeiro. Eu acho que não vai estar, mas se ele vão contar com ele. Peço aí, faço o último pedido para a torcida ser positivo, né, com o time e com a situação como toda, né. Veja aí, a gente teve uma grande polêmica da questão dos ingressos, né, a gente até comentou um pouquinho sobre isso. A diretoria lá, o Gilvan resolveu, até onde eu sei, né, foi ele que pediu para mudar esse esquema dos ingressos. A torcida realmente, né, eu fui contra nessa mudança no meio do campeonato. Isso aí teria que ter sido feito no começo, mas isso não pode servir de motivo para o torcedor ficar de birrinha e não ir no jogo, né? A gente tem que
tem que abraçar o time, né, novamente falando, até porque as informações oficiais aí do clube eram uma minoria de verdade, né, poucos sócios, né, menos de 1.000 em média, que comprava terceiro e quarto. Quer dizer, você faz as contas aí, você vê que o povo que está de pirraça, né, pode ter também, mas tem isso também de bronca com a diretoria, né, o ano realmente está um ano bem... Mas o ano sim tá lixo, não o time, né? O time deu uma melhorada, mas a gente tem que... A gente pode melhorar o ano, porque a gente não vai tentar, né? Não seria assim justo pela questão do planejamento, que foi muito mal feito, mas a torcida merece, né? O clube merece. A gente, igual eu falei, se tem a chance de melhorar as coisas, a gente tem que tentar melhorar. E temos que jogar tudo aí na Copa do Brasil. A gente tem que jogar sempre no próximo jogo. O próximo jogo é a reta final aí, todo jogo é no final, a gente tem que jogar o máximo todo e qualquer jogo. Próximo vamos jogar o máximo. Todo próximo jogo é Copa do Brasil, vamos jogar o máximo. Então, jogar o máximo que der aí, para poder, quem sabe, aprontar aí e ter alguma surpresa boa, né, no final do ano. E seguir firme no brasileiro também. Então, deixo aqui meu abraço e obrigado a todos que param aí com a gente. Abraço, João. Valeu. Um abraço, Sidney. Prazer mais uma vez conversar com você, meu caro. Vamos à resposta das enquetes, então. Que nota você dá para a torcida do Cruzeiro no primeiro tempo contra a Chapecoense? 52% nota 7. Que nota você dá para a torcida do Cruzeiro no segundo tempo? 53% nota 4. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Palmeiras, 46% dizendo que o time manteve o padrão. Quarta pergunta, você ainda está preocupado com a situação do Cruzeiro no Brasileirão? 53% dizendo que muito preocupados ainda, então ainda a situação inspira cuidado de verdade. Quinta pergunta, a principal culpada pelo empate do jogo de hoje caiu na conta dos jogadores com 42%. E sexta pergunta, sobre a mudança da promoção dos ingressos, você acha certa? 41% dizendo que não, que é totalmente contra essa mudança. Sidney, se eu te falar uma coisa, palpite para Cruzeiro e Corinthians na quarta-feira, fala rápido aí. Não gosto muito não, porque é palpite zica, mas uns 2-0. Se ficar 2-1, passa nos pênaltis. Vou ficar no 2-0 também, mas não vou querer a emoção dos pênaltis, não. Eu vou agora lembrar você que o Guerreiros em Debate vai ao ar, né, às segundas-feiras, às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, quiser curtir de novo, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate dessa terceira temporada de Guerreiros em Debate. A gente já no ar aí desde 2012, né? Quase completando 4 anos aí de programa. Então você pode participar com a gente, conhecer também muita coisa bacana na radio.guerreirosgramados.com.br. Quando o Cruzeiro joga no meio da semana, tem programa no meio da semana também. Então, quinta-feira, 21 horas, Guerreiros em Debate, repercutindo Cruzeiro e Corinthians e a preparação para Cruzeiro e Vitória, duelo importantíssimo, né, pelo Campeonato Brasileiro também. Quinta-feira a gente volta com muito mais, né, para esse programa feito de torcedor para torcedor. O Sidney da produção tá mandando aqui ainda. Quem tiver sugestão, crítica ao portal, também, claro, pode mandar informação pra gente. O retorno é importante, já que o nosso portal é feito de torcedor para torcedor. Colunas diárias saindo no Guerreiro dos Gramados. Para Cruzeiro e Corinthians às 21h45. A gente tem ainda cobertura em tempo real no Twitter, no Facebook. Tem pré-jogo saindo no dia da partida, pós-jogos analisando o resultado com Álvaro Júnior. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até o nosso próximo programa, quinta-feira, 21 horas, com tudo de Cruzeiro e Corinthians, a classificação celeste, a semifinal da Copa do Brasil. Uma boa noite e até lá. Guerreiros em Debate.